Glória a Deus. A visão da nossa igreja é maravilhosa, queridos. Ganhar vidas para o reino de Deus, pregar o evangelho, fazer discípulos. Esse é o chamado de Deus para nós. Eu quero trazer um tema que Deus colocou no meu coração, que é, Deus tem falado isso comigo, a importância desse tema. Sabe, nós frequentemente estamos aqui na igreja, estamos fazendo a obra de Deus, muitos estão liderando células, fazendo coisas para Deus, e muitas vezes estamos assim, naquela agitação do ir e vir, naquela correria, fazemos coisas para Deus, mas às vezes o nosso coração está envolvido em tantas outras coisas. E eu quero falar nessa noite sobre honrar a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3. É um versículo que a gente usa muito em momentos de trazer dízimos e ofertas, mas eu quero trazer uma conotação mais ampla sobre ele hoje. Provérbios capítulo 3, vamos ler os versos 9 e também o 10. Acompanhe comigo, abra seu coração para Deus falar com você, né? Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ouvir. Fala com Ele: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala em particular ao meu coração. Faça essa oração, você e Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. O 3 diz assim, o 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o verso 10 diz: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O tema aqui é honrar ao Senhor. Honrando ao Senhor com a minha vida, honrando ao Senhor com os meus bens. Se você quiser colocar esse tema, pode colocar. Honrando ao Senhor com a minha vida e com os meus bens. Esse é o desafio que Provérbios nos traz nesses dois versículos. Honrar ao Senhor nosso Deus, honrá-lo com os nossos bens, honrá-lo com as primícias da nossa renda. E aí ele faz uma promessa: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinhos os teus lagares. Então o que nós temos aqui? O que a palavra de Deus está trazendo para nós aqui? Um mandamento seguido de uma promessa maravilhosa de Deus. E todas as promessas de Deus na sua palavra, aquilo que Deus nos traz na sua palavra, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, que Deus tem para elas o sim e o amém. Em todas as promessas da Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos o sim de Deus, nós temos o amém de Deus. Então Deus está validando a palavra dele, Deus tem compromisso com a palavra dele. Aliás, a palavra é dele, a Bíblia é a palavra de Deus. De quem? De Deus, não é de homem, não é. O autor deste livro aqui é o rei Salomão, mas Salomão não escreveu dele, Salomão escreveu inspirado pelo Espírito de Deus. Apesar de ser um livro do Velho Testamento, ele foi inspirado pelo Senhor, ele foi inspirado por Deus. E esta é uma verdade eterna. Honrar a Deus deve ser o compromisso de todo cristão, de todo aquele que ama ao Senhor. Esse texto de Provérbios, ele fala de Deus enchendo o seu povo com suas bênçãos e com sua provisão. Você sabia, querido, que toda provisão, toda bênção, todo dom perfeito vem de Deus? Amém ou não? Você reconhece isso? Você entende isso? Que tudo de bom que nós temos na nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, para quem é casado, tudo de bom vem de Deus. O ar que nós respiramos, o trabalho que nós temos. É o meu trabalho. Eu me esforcei muito, bispo. Eu estudei muito. Bispo, eu trabalho muito. O senhor não sabe, eu levanto cedo, eu batalho o dia inteiro, eu vou dormir tarde. Amém, glória a Deus, querido. Essa é a nossa parte. Todos nós devemos fazer isso mesmo, é a nossa parte. Mas a Bíblia diz que nós podemos trabalhar dia e noite, e sem a bênção de Deus, nós não vamos ter resultados satisfatórios. Os resultados não serão satisfatórios, né? Vai ser inútil. Está lá no Salmo 127, verso 1, inútil vai ser levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele diz isso claramente, mas ele diz: aos seus amados, Ele dá enquanto
dormem. Você trabalhou, você fez a sua parte, você fez o seu melhor, você, buscou, ser excelente no que faz, fez a sua parte, foi dormir à noite, descansando, e Deus está abençoando você, e os frutos vêm. Então nós devemos entender nesse texto aqui, que Deus está falando de algo muito importante para nós. Querido, Deus, Ele tem para nós provisão abundante, e nós temos outras passagens bíblicas que falam sobre isso. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, no verso 10, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida abundante, ou vida com plenitude. A vida plenitude que Deus tem para nós, com plenitude que Deus tem para nós, ela fala de plenitude no espírito, na alma e no corpo. Ela fala de plenitude financeira, mas ela fala também de plenitude de alegria. Ela fala também de plenitude de saúde. Ela fala de plenitude num casamento abençoado, filhos abençoados. Tudo isso vem de Deus. É da vontade de Deus, o nosso Pai, o Senhor das nossas vidas, suprir todas as áreas da nossa vida. Sabia disso, querido? É da vontade de Deus, Deus nos criou para a glória dEle. Nós somos os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus. Olha, tem uma promessa no Salmo 23, eu amo o Salmo 23. O versículo 1, o Senhor é o meu pastor e o quê? Nada o quê? Nada me faltará. Esse nada aí não é somente coisas materiais, é coisas materiais também. Mas, quando nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor, quando nós vivemos nessa perspectiva, de que Ele é o nosso pastor, nada nos falta, Ele supre tudo na nossa vida. Também, Filipenses capítulo 4, 19, tem uma promessa maravilhosa. O apóstolo Paulo diz assim: o meu Deus há de suprir em todas as vossas necessidades, todas as vossas necessidades. Fala para o seu irmão: Deus supre todas as suas necessidades, querido. Qual é a necessidade, que você tem hoje? Qual é a necessidade que você está tendo hoje? Deus supre. E ele fala aqui, olha, segundo a sua riqueza em glória. Deus, Ele é rico, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, Deus está sentado no trono de glória, de domínio. Deus está administrando este planeta, Deus administra todas as coisas, todos os sistemas que existem, todo o universo, Então Deus, Ele é riquíssimo, e é Ele que supre todas as nossas necessidades. Fala assim: é o meu Deus que supre todas as minhas necessidades. Agora, querida, entenda que isso não acontece de forma automática, não é assim, Essa promessa é interessante, ela é condicional, ela não se cumpre por si só, ela depende de nós para que ela seja concretizada na nossa vida. Nós temos a nossa parte nesse processo. O texto de Provérbios que nós lemos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é aquilo que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Segundo Provérbios 3, verso 9. A nossa parte, confiar em Deus. A nossa parte, trazer a Deus no altar de Deus, da casa de Deus, aquilo que Ele ordenou na palavra dEle para nós, os dízimos e as ofertas. Essa é a nossa parte, a parte do homem, confiar em Deus. A parte de Deus, Ele vai fazer. Se nós fizermos a nossa parte e confiarmos em Deus, Ele com certeza, Ele é fiel e Ele vai fazer a parte dEle. Eu quero ouvir um amém, eu quero ouvir um glória a Deus. Então, querido, essa promessa divina, essa promessa da palavra de Deus, ela fala sobre provisão e ela fala sobre prosperidade, E prosperidade não é apenas riqueza, é isso que eu quero também deixar claro aqui hoje. Prosperidade não é só riqueza material, não é só riqueza material. Tem gente que tem riqueza material, mas não tem paz. Não tem paz. É claro que ter paz e ter riqueza material é muito melhor. Concorda comigo? É muito melhor, Mas a paz de Cristo, ela, uma vez que ela esteja em nós, ela vai nos ajudar para a gente ficar muito mais preparado, para o dia a dia, para a vida profissional, para o trabalho, para os estudos, para que a gente possa entrar também na prosperidade que Deus tem para nós. Infelizmente, muitas pessoas não têm experimentado a prosperidade de Deus.
infelizmente, muitas pessoas não têm, sinceros crentes que amam a Deus, não têm experimentado da provisão, da plenitude da provisão de Deus, né? Por quê? Porque há um entendimento por trás dessa promessa, que às vezes tem pessoas que ainda não compreenderam. Muitos filhos de Deus não compreenderam o que está por trás dessa promessa, né? Nós temos ouvido muito sobre as bênçãos do dar, e essa doutrina é bíblica. Dar, trazer dízimo, trazer ofertas, parceiros de Deus, o que nós fazemos nos cultos, no dia a dia, isso é bíblico, isso está aqui na palavra de Deus. Mas ela não ensina somente, a palavra de Deus não ensina somente que nós devemos dar, mas tem uma forma correta de dar. E o texto que nós lemos fala da forma correta: honrar a Deus. Honrar a Deus. Lembra daquela viúva que deu tudo que ela tinha? Jesus estava, interessante que Jesus foi para o templo, e ele estava aonde? Ele estava onde as pessoas depositam os dízimos e as ofertas, observando. E ele viu uma mulher que deu tudo o que ela tinha, e ele, sabe, Jesus, Deus, ele vê o nosso coração sempre. E ele viu o coração daquela mulher, viu que ela deu tudo que ela tinha, e entregou ali, e ele falou: essa mulher deu mais do que todos os outros. E o texto diz que tinham pessoas ricas que depositaram naquele gasofilácio grandes quantias, mas Jesus diz que aquela mulher deu mais do que eles, porque ela deu da pobreza dela tudo o que ela tinha. O que eu quero que você entenda hoje, minha palavra hoje é sobre honrar a Deus. Honrar a Deus, né? Então, a atitude, esse texto de Provérbios capítulo 3, o que ele nos revela, ele fala mais sobre a atitude que devemos ter ao dar, do que o dar em si. A gente não dá para Deus de qualquer maneira. Aliás, a gente usa esse termo dar, mas querido, o que nós podemos dar para aquele que é riquíssimo e já tem tudo? O que eu posso dar para Deus? O que você pode dar para Deus? O que Deus mais quer de nós é o nosso coração. Aí tem gente que fala assim, não, bispo, meu coração eu já dei, mas eu não tenho fé para dar dízimo. É uma incoerência, não é não? Se você deu o seu coração, né? Mas vamos para um outro texto, Tiago capítulo 4, versículo 3, parece que está falando de outro assunto, mas eu quero que você entenda que não é, está dentro daquilo que a gente quer compartilhar nessa noite. Tiago capítulo 4, verso 3, diz assim, olha: pedis e não recebeis. Ele está falando de oração, ele está falando daquilo que você pede para Deus. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ele está falando aqui de pedir mal, pedir de forma errada. Queridos, quando nós afirmamos que Deus responde às orações, nós estamos falando de algo verdadeiro, algo que é real. Deus responde a nossa oração. Na palavra de Deus nós vamos encontrar inúmeras passagens onde Deus, ele nos chama para uma vida de oração. Orar é falar com Deus, orar é estar na presença de Deus, mas tem a oração correta também, a forma correta de orar, né? Ele está falando aqui, nesse texto de Tiago 4, verso 3, de pessoas que pedem mal, que não sabem pedir corretamente, está pedindo da forma errada. O ato de ofertar e de dizimar é a mesma coisa, é a mesma coisa. Nós podemos trazer dízimos e ofertas no altar de Deus, da maneira correta ou da maneira errada. Paulo, quando ele fala aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 9, no versículo 7, preste atenção, ele fala sobre contribuição financeira. Mas olha o que está aqui permeando essa palavra de 2 Coríntios 9, 7. Ele fala assim, olha: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza, ou nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só, aqui está falando de intenção, aqui está falando de atitude, do coração, daquilo que é o mais importante para nós, nossa alma, nossas emoções, todo o nosso ser, né? Nossas intenções. Ele fala aqui, cada um contribua de acordo com aquilo que intencionou no seu coração, mas não com tristeza, não
por constrangimento, por obrigação, se sentindo obrigado. Não. Espontaneamente, com a atitude de honrar ao Senhor. Fala comigo assim: honrar a Deus. E ele fala aqui então, que Deus ama aqueles que dão com alegria. Querido, nós podemos olhar tantas passagens. Por exemplo, as escrituras falam de dois irmãos, filhos de Abraão, de Adão, Caim e Abel. E elas falam que Caim e Abel ofertaram ao Senhor. E fala que a oferta de Caim, ela não foi aceita por Deus. Por quê? Por que Deus não aceitou? Porque havia algo errado na atitude de Caim. Sabe, muitas vezes a gente chega ofertando algo no altar do Senhor, com aquela atitude de que nós estamos fazendo um favor para Deus. Como se Deus estivesse assim, precisando daquele nosso recurso, e nós estamos fazendo um favor para Ele. Querido, eu já disse e volto a dizer, Deus é dono do ouro e da prata. Deus tem tudo, Deus é riquíssimo. Então, Caim e Abel foram ofertar. A oferta de Abel foi aceita. A oferta de Caim não foi aceita. E é interessante que a Bíblia diz lá no texto de Gênesis capítulo 4, que não foi aceita nem a oferta de Caim, e nem Caim foi aceito diante de Deus, porque o coração dele estava errado. O princípio da honra. Vamos falar sobre o princípio da honra. O conselho de Deus que Ele nos dá, por meio de Salomão, é honrar ao Senhor com os nossos bens. Nós honramos ao Senhor de diversas maneiras, vivendo uma vida de integridade, uma vida de honestidade, vivendo uma vida que a gente não está falando mal da vida dos outros, a gente não está entrando em contenda, brigando com as pessoas. Nós não somos pessoas do mal, nós somos pessoas do bem, nós não fazemos mal para ninguém, nós estamos honrando a Deus, amém ou não amém? Mas, sabe, louvando a Deus, adorando ao Senhor com as nossas vozes, cantando, né? Mas tudo isso não exige nada de nós. Honrar ao Senhor com os nossos bens vai exigir mais de nós. Então aqui, o que ele está dizendo é usar os bens para expressar a honra. Se você olha no Velho Testamento, todas as vezes que eles iriam honrar ao Senhor, eles sacrificavam um animal a Deus, eles faziam algo para demonstrar o amor deles ao Senhor, algo que custasse para eles. Deus não está interessado, vou dizer isso novamente, na nossa oferta, nem no nosso dinheiro, mas sim, Deus está interessado na atitude que nos leva a entregar a oferta no altar dele. Qual é essa atitude? Deus quer receber do seu povo, dos seus filhos, Ele quer receber honra. Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração, de todo o universo. Sim ou não? Você pode dar um glória a Deus a isso? Ele é digno. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 a respeito de Jesus, que diante do nome de Jesus todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor. Um dia todos hão de confessar, aqueles que não confessam ainda hão de confessar, os grandes hão de confessar. Um dos maiores exemplos bíblicos disso está de uma oferta despojada, de uma oferta de coração, de uma oferta entregue no altar de Deus, que custa algo, está no sacrifício que Deus pediu para Abraão. Em Gênesis capítulo 22, Deus vem para Abraão e pede para ele um único filho dele, Isaque, que Abraão sacrifique aquele menino no altar. Deus abençoou Abraão, dando a ele Isaque, do relacionamento dele com Sara. Sara não podia engravidar, e durante 25 anos, Sara e Abraão aguardaram o cumprimento desta promessa, desde o momento que Deus fez a promessa a Abraão, até quando ela se cumpriu e nasceu Isaque, foram 25 anos de espera. 25 anos, irmão, que Abraão e Sara esperaram. Quando Deus veio para abençoar e liberar aquela criança, eles já não estavam nem esperando mais. Já não era nem possível, humanamente falando. Sara nem podia mais
naturalmente falando, engravidar, mas ela engravidou, porque não tem impossível para Deus, amém, amados? Não existe impossível para o nosso Deus. Mas aí ela engravida, ganha Isaac, é uma bênção, fizeram festa, foi uma surpresa geral, todo mundo se alegrou, o menino começou a crescer, foi desmamado, e Deus vem e fala: Abraão, agora pega esse menino e sacrifica ele no altar para mim. Uau! Me dá aquilo que mais precioso você tem, Abraão, que você esperou 25 anos, que você orou tanto por isso. Todos aqui conhecem a história, né? E Abraão falou: sim, Senhor. Muito corajoso. Toda vez que eu leio essa passagem, toda vez que eu penso nessa história de Abraão, eu arrepio, irmãos. Eu falo assim: meu Deus do céu, como que é isso? Como que Abraão teve coragem? A Bíblia diz que Abraão levou o menino, e Abraão iria sacrificar o menino, colocou ele lá no altar, e Abraão levantou o cutelo, né, uma faca, e iria sacrificar a criança. E não era um bebezinho, o menino estava ali vendo tudo, assistindo tudo. E Abraão devia ter conversado com o filho: você é o sacrifício, meu filho. Aliás, a Bíblia diz sim, que eles iam conversando pelo caminho. Mas na hora que Abraão iria matar a criança, matar Isaac, o anjo de Deus bradou: não faças isso, não faças isso, porque agora eu sei que você me teme. Abraão foi provado aqui nas suas intenções. Deus queria ver o coração dele. Deus já sabia, mas talvez Abraão não sabia. Talvez Abraão ainda não tinha passado por uma experiência tão... Abraão já tinha tido tantas experiências com Deus, mas Abraão precisava ter uma experiência mais forte ainda. E aquela experiência proporcionou isso para aquele homem, para aquele servo de Deus, para aquele patriarca do Senhor. Então, sabe, queridos, o que Deus queria? Isso aqui fica muito claro para mim. Deus queria a expressão da honra. Deus não queria privar Abraão do seu único filho. Deus queria ser honrado. Deus quer ser honrado pelo seu povo. Deus quer receber de nós, seus filhos, honra. Honra. Sabe, querido, nosso maior desafio nesta terra, nessa vida, é honrar a Deus todos os dias. É tão fácil a gente se desviar desse caminho. É tão fácil a gente sair por um lado, sair pelo outro. Sabe, são tantas situações, são provas, são tentações que nós enfrentamos diariamente. Então é muito fácil da gente se perder. Ainda mais nesse mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tantas vozes, né, sabe, que pode roubar a nossa atenção. E nós temos esse desafio de honrar a Deus. Põe a mão no coração e fala assim: o meu desafio é honrar a Deus todos os dias. E sabe, eu coloquei aqui, ó, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de honrá-lo tremendamente. Entregar aquilo que é mais precioso. O que é mais precioso para você? Pense. Se Deus hoje falasse para você: meu filho, minha filha, Deus vai te chamar pelo nome, né? Como eu estou falando aqui para vários, eu não vou citar um nome específico, mas se Deus falasse para você, para mim, divino, me entrega isso, que é o mais precioso para você. Se Deus falasse para você, me entrega, qual seria a sua atitude? O que você faria? Você entregaria? Você teria essa fé de Abraão? Agora, a gente vê esse princípio na Bíblia na ordem inversa. Quantos já viram a história de um casal chamado Ananias e Safira? Quem já leu a história desse casal? Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Eu quero ler essa passagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Esse casal, eles combinaram de enganar a Deus. Olha só que ideia. Olha que loucura. Eles tinham uma motivação errada no coração. Porque houve um mover naquele tempo na igreja em que as pessoas estavam trazendo tudo que elas tinham, não era 10%. Começou com uma... Como é que é o nome do homem, gente? Barnabé. Barnabé vendeu as terras que ele tinha, ele era um fazendeiro, tinha as terras, vendeu, vamos supor aí, R$1 milhão, se fosse, contando em dinheiro de hoje. Barnabé vendeu, pegou aquele R$1 milhão, não tirou um centavo, foi lá e entregou tudo aos pés dos apóstolos, 100%.
Não foi 10%, não foi uma oferta, não foi parte, foi 100%. E começou a acontecer isso, outras pessoas também. Mas aí esse casal combinou, não, nós vamos vender nosso terreno, nós vamos falar que estamos entregando 100%, não, vamos ficar com uma parte para nós. Os dois combinaram. Vamos ler a história? Coloca aí para mim, Atos 5, do verso 1 ao 5. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha que palavra dura, querido. Olha que palavra dura. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Eu vou parar aqui, mas na sequência, eles chegaram separadamente. Na sequência, depois que o marido morre, tiram ele, chega a mulher. E aí Pedro pergunta para ela, quanto que foi o valor? Ela fala, tanto. O que ela tinha combinado de falar que foi juntamente com o marido dela. Mas eles estavam mentindo. Eles queriam a honra de que todo mundo ali naquela assembleia pensasse, nossa, eles estão dando tudo, Ananias e Safira, não é? Mas eles estavam tentando enganar. Mas Deus, meu irmão, ninguém engana Deus. Você pode enganar até os homens. Ali não enganaram nem os homens, né? Pedro, né, o Espírito Santo revelou para ele. O Pai Celeste não queria o dinheiro deles, e sim uma atitude de honra. Isso são lições para a gente entender a importância disso, amados, a importância de honrar a Deus. O que é honrar? Honrar significa distinguir alguém dos demais. Honrar significa fazer diferença. Irmãos, Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima de tudo e de todos, acima de mim, acima da minha esposa, acima dos meus filhos. O meu amor por Deus não pode ser comparado com o meu amor por mais nada, por mais ninguém neste mundo. Amém ou não amém? Então Ele quer ser distinguido de todas as demais coisas em nossas vidas, mesmo aquelas que são mais preciosas para nós. Agora, mas aí você pode perguntar, por que Deus deseja tanto ser honrado? Eu vou tentar te explicar. Deus é infinitamente grande, perfeito, como eu disse, dono do ouro e da prata. Deus não tem nenhum problema de falta, nem de rejeição, nem de autoaceitação. Então por que Deus busca tanto ser honrado? E é interessante que nós também gostamos de ser honrados, sim ou não? Quantos gostam de ser elogiados? Quantos gostam de ser distinguidos entre os demais? Todos nós gostamos. E isso é uma atitude natural, desde de criancinha. Já viu, as crianças fazem uma coisa e mostram para o pai. Pai, olha aqui. Né? Eles querem o quê? Eles querem receber um elogio. Mas receber um elogio significa também ser aprovado. Receber a aprovação. Agora, no caso de Deus, Deus não precisa da nossa aprovação. Sabe, eu creio, isso é pessoal meu, que Deus, Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós o honremos para que Ele possa nos abençoar mais. Quanto mais você honrar a Deus, mais você vai ser abençoado. Em tudo, em todas as formas, em tudo que você fizer. Quanto mais você falar de Deus, do amor de Deus para os outros, quanto mais você ofertar, quanto mais você dizimar, mais Deus vai abençoar você. Glória a Deus. Ele quer nos abençoar. O reino de Deus, queridos, funciona por princípios. E um dos princípios que o Senhor estabeleceu é o seguinte. Está lá em 1 Samuel 2,30, eu amo essa passagem aqui. Ele diz assim, eu honro aos que me honram, mas aos que me desprezam, desprezarei. Eu honro aos que me honram. Se você quiser anotar, 1 Samuel 2, verso 30. Olha aqui, eu vou ler ele. Assim diz o Senhor Deus de Israel, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente.
Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Essa palavra Deus está falando para o sacerdote Eli, porque Eli não cuidou dos filhos dele. Os filhos de Eli desonraram a Deus no ofício sacerdotal. Eles eram filhos de um sacerdote, eles deviam ser homens tementes a Deus, eles estavam exercendo o sacerdócio com o pai deles, mas eles estavam fazendo coisas erradas. Então Deus tirou Eli e a sua casa, e Deus fala, longe de mim, eu não vou te honrar, Eli. Aí Deus fala, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam, serão desmerecidos. Misericórdia é ou não é? Misericórdia. Então, queridos, Deus, Ele quer que nós o honremos. Esse é o nosso desafio todos os dias, honrar a Deus. E eu quero terminar com o último texto aqui que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa noite com você, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1. Eu vou ler do verso 6 ao 10. Malaquias 1, de 6 ao 10. O 6 diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Deus está usando o profeta Malaquias aqui, para dizer para o povo daquela geração, e essa palavra está aqui para a nossa geração também, que eles estavam desonrando ao Senhor. E aí Deus usa o profeta para dizer, o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos? Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Uma oferta que é dada como a oferta de Caim, com coração errado, Deus não aceita. Como Ananias e Safira, Deus não aceita. Deus está falando aqui através do profeta, que Ele não está atrás do nosso dinheiro nem das nossas posses, mas sim da honra expressada através do nosso dinheiro e da nossa posse. Quando Deus instituiu os dízimos e as ofertas, o que Deus queria era ser honrado através delas, e Deus não buscava as ofertas em si do homem. Não, Deus queria a honra, né? E através do profeta Malaquias aqui, o que o Senhor está dizendo? Que ele preferia o templo fechado a receber uma oferta que não expresse honra. Naquele tempo, na hora de trazer a oferta, ao invés deles pegar o bezerro, a ovelha mais perfeita, eles pegavam uma cega. Ah, nós vamos matar mesmo para Deus? Então, essa aqui está cega, está com problema no olho, vamos levar essa. Sabe, olha a atitude do coração. Queridos, Deus não aceita do seu povo nada menos do que o melhor. Deus quer o seu melhor. Deus quer o melhor do seu coração. Deus quer que você dê para Ele o seu melhor, porque Ele já te deu o melhor, e Ele está disposto a dar o melhor dEle para nós sempre. Amém? Quantos querem honrar o Senhor todos os dias da sua vida? Que Deus nos ajude. Eu sei que não é fácil, querido. Eu sei, eu sou homem como você. Não é porque eu sou bispo que eu sou santo mais do que os outros. Não sou, não. Eu sou falho, mas eu luto todos os dias. Deus, eu quero te honrar. Quero ser fiel ao Senhor, luto por isso, ser fiel a Deus nos meus dias, na minha oferta, na minha vida de oração, na minha entrega, sabe, por mim, pela minha casa, pela igreja, pelo reino de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Fica em pé, fecha os seus olhos, fala com Deus.